Bom, pessoal, boa noite. Todos conseguem me ouvir? Boa noite, estou ouvindo. Beleza. Pessoal, eu vou ligar minha câmera aqui no início e depois eu vou desligar, porque aí fica melhor para o espaço da tela. Para vocês me conhecerem também, sou o professor Rafael Henrique, né? Vou trabalhar com vocês a disciplina de hidráulica e hidrometria. Acredito que algum de vocês já possa ter tido aula comigo em outras disciplinas. Eu trabalho aqui na Anhanguera desde 2017, tá? No curso de engenharia mecânica, produção e civil também. Bom, minha formação básica é engenharia mecânica, tenho uma especialização em engenharia de materiais, mestrado também em engenharia de materiais. Agora eu estou no doutorado, no terceiro ano do doutorado em ciência dos materiais também. Já trabalhei com disciplinas relacionadas à mecânica dos fluidos, existência dos materiais, entre outras. E nesse semestre a gente vai trabalhar com hidrometria. Na aula de hoje, basicamente eu vou fazer uma apresentação do que nós vamos estudar ao longo da disciplina e já vamos iniciar com a sessão 1.1. Se porventura outros alunos ingressarem na disciplina, não terão prejuízo quanto ao assunto, porque, né, nós temos essa metodologia nesse período de pandemia que o conteúdo fica gravado, né? Eu vou criar um grupo exclusivo para a disciplina, vou disponibilizar na sessão 1.1 do AVA da disciplina o link em que vocês vão clicar para ingressar no grupo da disciplina, que é o grupo do WhatsApp, que aí fica mais a comunicação fica mais rápida, a gente consegue às vezes sanar alguma coisa mais facilmente, até para comunicados, né? Porque o AVA acaba tendo uma demora aí para chegar aquelas mensagens e às vezes vocês acabam não acessando lá. Mas tudo que eu reforçar no grupo, vou reforçar também no AVA para ficar registrado, tá? Então, sejam bem-vindos aí a mais um semestre. Qualquer dúvida no decorrer da aula, vocês podem interromper, perguntar, tá? Fiquem à vontade, que é importante vocês estarem contribuindo também para a aula, tá? O conteúdo dessa disciplina é um conteúdo, eu acredito, tranquilo, interessante do ponto de vista da engenharia. É um assunto matematicamente não muito complexo, bastante conceitual, né? Mas que tem bastante aplicação prática também, tá? Alguém quer falar alguma coisa? O Afonso, o Ivan, Rinaldo, tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vou só encerrar a câmera aqui para a gente compartilhar a tela. Aqui, compartilhar a tela. Aqui. Conseguem ver a tela aí de apresentação? Sim. Eu sim, professor. Beleza. Bom, eu acabei não colocando aqui na apresentação o meu e-mail, mas é importante vocês terem acesso ao e-mail, que vou deixar aqui embaixo. É um e-mail institucional, rafael.oliveira@anhanguera.com. O e-mail é mais para uma questão de formalidade. Às vezes acontece algum erro, até no período de prova, às vezes dá algum problema no envio de prova, e a gente pode recorrer ao e-mail como uma alternativa emergencial. Tá? Para informar um problema ou sugerir recursos. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver nesse semestre aqui? Então, a disciplina de fundamentos de hidráulica e hidrometria é um avanço aí dentro, um avanço não, mas é uma sub-área dentro da mecânica dos fluidos, né, que é uma disciplina mais abrangente. Então, dentro dessa disciplina de fundamentos e hidrometria, o que vocês vão ver, né, até o final do curso? A gente vai estudar, sobretudo, na parte de hidráulica, né, o transporte de fluido, tá? O escoamento. O transporte de fluido que eu falo líquidos, tá? Sobretudo líquidos. Por isso que o nome vem da palavra hidráulica, tá? Hidráulica e hidrometria. Então, a gente vai estar trabalhando com líquido, tá? Suspensões, às vezes, pode trabalhar com líquido, uma mistura de líquido com partículas, né? No caso de bombeamento de fluidos que tem esgoto sanitário, por exemplo, né? Vai ter uma mistura aí de líquido, água e partículas. Mas, sobretudo, a gente vai estudar o transporte de líquidos
dentro de tubulações, tá? Tubulações fechadas, que a gente chama de condutos, tubos, tá? Como aqui a gente vê nessas figuras, ou canais, que são o transporte através de aberturas, tá? Além disso, a gente vai ter uma pequena parte que vai falar sobre bombas, tá? Bombas hidráulicas, bombas centrífugas, bomba de deslocamento positivo, que é aquela de pistão, tá? E, por fim, na parte de hidrometria, né? Hidrometria, que visa estudar os processos de medição. Então, metria vem de medir, tá? Então, os processos de medição, de vazão, medidores e algumas aplicações dentro desse conjunto. Então, só para repassar, na unidade 1, a gente vai trabalhar sobre os escoamentos, tá? O que é regime de escoamento hoje. Na semana que vem a gente vai trabalhar um pouco mais dentro desse assunto sobre número de Reynolds e perda de carga, perdas de carga e cálculo de tubulações. Na segunda unidade, né, a gente vai trabalhar sobre sistemas hidráulicos de tubulações e hidráulica de sistema de recalque. Dentro desse grande tema vai entrar condutos equivalentes e tubulações em série e paralelo. Na condutos equivalentes seria aquele assunto onde nós temos um sistema de tubulação em que tem válvulas, né, tem conexões, pode ter mudança de material de tubulação e a gente vai converter esse tipo de sistema, né, para um tipo equivalente, de forma que nós consigamos fazer alguns cálculos para obter valores, por exemplo, de pressão, de vazão, velocidades e também até por dimensionamento. Tá? Aqui dentro entra bombas, reservatórios, sistemas de tubulações e na unidade 3, regimes de escoamentos em canais, né? Elementos geométricos, cálculo de canais e perímetro molhado. E para fechar, como eu disse, a hidrometria. Tá? Então é um assunto bastante amplo, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar e acredito que a parte mais complicadinha da disciplina chega a ser aqui na unidade 3, que é a partir aí da N2, tá? Então, até a N1 a gente vai trabalhar essas sessões, tá? Até a sessão 2.3 e depois até da sessão 3.1 a 4.3, na unidade, né, na sessão relativa ao segundo bimestre. Como que é a avaliação, né? O sistema de avaliação, acredito que todos vocês já estão habituados. Nós temos a avaliação dita continuada, né? Então, além das provas N1 e N2, vocês têm diversas atividades no portal, né, que vão contar com uma pontuação da disciplina, né? Mas, sobretudo, aquilo que compete à minha disciplina, aquilo que eu vou pontuar vocês, são relativos à nota de prova, tá? Então, as provas N1 e N2. Vou passar alguns exercícios, quando couber algum trabalho, tá? Que vocês terão, em média, uma semana para fazer, tá? Eu tenho ciência de que, às vezes, vocês ficam sobrecarregados com outras disciplinas, então eu vou tentar trazer isso de forma que vocês aproveitem com mais eficiência esses trabalhos, tá? E no tempo que vocês possuem. E lá para o final do semestre, tá, a gente vai para o laboratório realizar algumas práticas. Tá? Então, essa disciplina, ela comporta algumas atividades práticas aí de laboratório. Tá? Então, basicamente, são as provas, as atividades do portal, isso aqui eu não preciso nem falar para vocês, que é de praxe, tá? As atividades de pré e pós-aula. Então, conta como pontuação geral da disciplina. E os trabalhos e exercícios que eu passo, eu vou indicar a pontuação, valendo até 1.000 pontos para N1 e até 1.500 pontos para N2. Eu posso incluir dentro desses trabalhos a atividade de laboratório, somando aqui, tá? Então, é bem isso. Com relação à prova, né? Eu não gosto de surpresa, então tudo que eu passo, eu cobro. E com o grau de dificuldade que eu passei para vocês, porque não teria coerência nenhuma se eu extrapolasse isso, tá? Mas é importante revisar e estudar, porque se nós tivermos a prova nos moldes do semestre anterior, que seria a prova à distância, aí, né, eu teria que
não complicar a prova, né, mas dificultar o acesso a respostas prontas da internet, né, que é muito comum o aluno achar porque é uma prova à distância né, vai ter acesso a isso facilmente às questões. Mas se for presencialmente, tomara que a gente consiga voltar, né, às aulas presenciais ainda nesse semestre, a gente vai ter as provas no molde antigo, tá? Mas ainda não é nada definido. Então, dito isso, vamos começar falando um pouquinho aqui do assunto, da disciplina, e, no caso, hoje a gente vai iniciar falando aí sobre regime de escoamento. Mas para entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma revisão básica com vocês, né, lá de mecânica dos fluidos ou fenômeno de transporte, que é outro nome que pode surgir aí no curso de vocês. E quem não fez ainda essa disciplina, aproveita, né, a oportunidade para acompanhar. Então, nada muito além daquilo que vocês saibam, né, e quem não teve ainda vai conseguir acompanhar também. Para começar, eu gostaria de ouvir de vocês, né, o que seria um fluido? Alguém poderia definir para mim? Fluido pode ser líquidos, né, professor? Óleos, água, né? Gases, né? Os gases também são fluidos, né? Isso. E o que diferencia um sólido, né, de um fluido? O que a gente pode ter como característica? O fluido ele tem um escoamento, né? O sólido não escoa se você aplicar uma força nele? Ele vai junto com o fluido, né? Seria, né? Bom, Estou entendendo. você falou uma palavra interessante, né? Escoamento, né? Ou escoar. Opa, deixa eu apagar aqui. Quando a gente usa a palavra escoar, nada mais é que a gente está dizendo que deformar, tá? Escoamento. Então, o escoamento é uma forma de deformação, é contínua, né? Só que a diferença do sólido para o líquido está nesse fato, que o sólido ele tem um escoamento, ou seja, uma deformação que não é contínua. Se você aplicar uma força, por exemplo, no caso aqui nós estamos tratando de uma tensão de cisalhamento. Para quem não lembra, né, ou força de cisalhamento ou tensão de cisalhamento, a gente representa pela essa letra grega tal, é a aplicação, né, de forças que estão em sentidos opostos, né? Mas ela age paralelamente a uma determinada superfície. É como você tentasse deslizar uma fatia de pão sobre a outra, né? Então, se você submeter um sólido a uma tensão de cisalhamento que tende, né, fazer com que uma parte do sólido deslize sobre a outra, a gente vai observar, né, uma deformação aqui nesse sólido que está representado aqui por delta alfa aqui, que é essa deformação. Se você continuar aplicando essa tensão de cisalhamento de tal forma que você atinja o limite, né, das propriedades mecânicas do sólido, ele vai romper, né, ele vai fraturar, ele vai quebrar, vai cortar. Se você parar até um certo ponto, a gente vai ter um escoamento, né, que é a deformação plástica. O sólido ele vai ficar deformado, mas cessando a força, ele não vai voltar à sua forma anterior, né? Então, para ali. O sólido ele tem um escoamento, uma deformação que não é contínua. Que, quanto maior essa tensão aplicada, né, a gente pode causar o rompimento do material, né, quando ele atinge o campo plástico. Se não, ele tem aquela deformação que a gente chama de uma deformação elástica, né? Elástica. Elástica é quando ele retorna à sua forma original. Mas no fluido, a gente já não tem esse comportamento, como posso dizer, descontínuo, né? O fluido, ele tem uma deformação contínua. Então, ele vai tender a escoar continuamente a partir do momento que você aplica essa tensão de escoamento. Tá? Independente da tensão, da intensidade dessa tensão aplicada, né, ele vai causar um movimento aí e vai adquirir a forma do objeto na qual ele se comporta, se você colocar ele sobre um objeto. Então, o fluido ele adquire a forma da superfície ou do objeto na qual você comporta ele. O sólido não, né?
Então, são definições bem triviais, bem simples, mas o que eu quero que vocês entendam é que a definição de fluido para nós é aquela substância que se deforma continuamente, então, continuamente, sob a ação de uma tensão de cisalhamento, tá? Então, apresenta um comportamento que a gente chama aí de escoamento. Então, a gente vai usar a palavra escoamento porque é mais típica, né, da terminologia dentro da área de hidráulica e fluidos. Então, a deformação contínua devido a uma tensão de cisalhamento, né, vai resultar aí no escoamento. Então, é isso. Tá bem tranquilo. Então, definindo o fluido, a gente pode avançar um pouquinho mais. Tá? Deixa eu avançar aqui, só não pode travar. Vamos lá. Bom, a gente já sabe que fluido é aquilo, né, que escoa continuamente a partir de uma tensão de cisalhamento. Nós temos os fluidos gasosos, né, o ar, gases em geral, né, e nós temos os fluidos líquidos, certo? E quando a gente vai trabalhar com fluidos, existe propriedade... Oi? Rapidão, o senhor só pode voltar rapidão no slide anterior só para tirar um print? Pode tirar. Ok? Ok, obrigado. Nada. Então, a gente sabe que tem os gases, os líquidos, né, que são fluidos. A gente vai trabalhar com fluidos líquidos. E uma propriedade, né, intrínseca, que a gente chama intrínseca, que é particular dos fluidos, é a viscosidade. Nós temos outras, que são propriedades como a massa específica. A massa específica a gente chama, né, de ρ ou densidade, que a gente está acostumado a falar densidade ou massa específica. Então, nós temos a massa específica, nós podemos também ter outras propriedades, né, como o coeficiente de dilatação desse fluido, quando é um fluido, principalmente quando se trata aí de líquidos, né? Mas uma característica dos líquidos também é a sua compressibilidade. Os líquidos, no caso, eles são incompressíveis. A incompressibilidade dos fluidos está relacionada à sua capacidade, né, de não alterar o volume, mesmo com uma pressão absurda. Então, se você pegar um volume com líquido e aplicar uma pressão, você não vai conseguir fazer com que ele varie muito o seu volume. Então, a gente diz que uma propriedade intrínseca dos líquidos é a incompressibilidade. Os gases, por ser um fluido também, ele já é compressível, tá? Mas só para não divagar muito aqui do que a gente precisa nesse momento. Então, nós temos as propriedades intrínsecas, como a viscosidade, a massa específica, entre outras, né? E quando a gente volta a falar da viscosidade, eu gostaria que vocês me dissessem o que seria a viscosidade, né? Como que a gente caracteriza isso? A viscosidade seria mais dos óleos, né, professor? Seria um óleo mais grosso, mais fino? Ou esse seria a densidade? Não, você falou corretamente. A gente pode usar de forma não muito específica da área o termo grosso ou fino, né? Muito técnico. Não é técnico, mas é um termo usado, né? Mas a viscosidade, todo fluido possui viscosidade, tá? Então, todo fluido possui viscosidade. A viscosidade está relacionada ao atrito interno que acontece dentro do fluido. Para a gente entender melhor isso aqui, eu vou trazer um exemplo mais completo, né, para vocês entenderem. Tá? Então, aqui nós temos uma bacia, aqui, um tanque, né, e nós temos uma placa, tá? E essa placa está sobre um líquido. A gente pode dizer que isso aqui é um exemplo das placas paralelas. É um exemplo parecido com esse aqui, né? Só que aqui em cima nós temos uma placa. Tá? Então aqui tem uma placa e a gente está aplicando uma tensão de cisalhamento aqui em cima, que é representada por esse dedo aqui. No caso, é uma força de cisalhamento. Então essa placa que está aqui, ela está a uma distância B
né, do fundo. Esse fundo, ele é estacionário, ele é fixo, tá? É uma placa fixa. E essa plaquinha de cima, ela é móvel. Então, nós temos isso. E está submetida a uma força F. O que a gente observa? Né? Quando a gente aplica essa força F, a placa ela vai deslizar e também o fluido vai acontecer uma movimentação, tá? Vai ter um movimento. Dentro da área que estuda os fluidos, a gente percebe o seguinte: quando a gente aplica essa movimentação, essa força F, o fluido ele não escoa um bloco completo, ou seja, isso aqui tudo de uma vez. Ele vai escoar por camadas. Aqui nós temos uma camada que está aderida à superfície dessa placa fixa. Acima dela, ou de forma mais técnica, uma camada adjacente a ela, ou seja, que está acima dela, também está deslocando em camadas. E a gente percebe esse movimento, tá? O que está em contato com a placa fixa tem a velocidade que a gente chama U, tá? Igual a 0, a velocidade dessa camada de fluido. E à medida que a gente vai afastando da placa fixa e se aproximando da placa móvel, a gente tem um aumento da velocidade nessas camadas de fluido. A camada que está em contato com a placa móvel aqui, ela tem a velocidade máxima, U, que é igual à velocidade da placa móvel, e intermediário a essa superfície fixa e essa superfície móvel, nós temos aqui o que a gente chama de perfil de velocidades. Então, a velocidade dos fluidos, né, variam, tá, em camadas de acordo com a superfície que a gente está analisando. Tá? Mas por que não se movimenta tudo de uma vez? Tá? Então, existe uma relação matemática linear, uma relação matemática, né, que demonstra esse comportamento, no caso aqui, é uma variação linear da velocidade. Então, é dada por essa equação. Tá? A tensão de cisalhamento que surge aqui, ela é proporcional, tá, a uma relação U sobre B, onde U é a velocidade e B é essa distância entre essas placas, é a distância. Então, temos essa relação. E nós temos um coeficiente de proporcionalidade. Eu vou colocar aqui com uma letra grega μ. Tá? Esse coeficiente de proporcionalidade é a nossa viscosidade. Tá? A viscosidade. Então, o que nós podemos concluir aí? Tá? Quanto maior for a viscosidade presente aí no fluido, tá? A gente vai ter um efeito de um atrito interno no escoamento, tá? E isso vai gerar o que a gente pode observar, maiores tensões de cisalhamento, tá? Ah, professor, mas ainda não está claro isso aí, tá? As tensões de cisalhamento, elas surgem, né, devido ao atrito interno entre as moléculas do fluido, tá? E esse atrito interno a gente chama de viscosidade. Então, a viscosidade é um atrito que acontece entre as moléculas de fluido. É um atrito viscoso. Por isso que o nome é viscosidade, viscoso. De forma prática, né, o que a gente observa? Quanto maior é a viscosidade do fluido, maior são as tensões de cisalhamento existentes, ou seja, maior é a resistência ao escoamento. Então, a viscosidade é uma medida de resistência ao escoamento. Então, quer dizer que, quando um fluido é viscoso, quer dizer que o atrito viscoso interno dentro desse fluido vai gerar tensões de cisalhamento, tá, entre essas camadas de fluido, e isso vai dificultar o escoamento. Então, a água, ela tem uma viscosidade menor que o mel, conforme a gente observa aqui. Pelo fato da água ter uma viscosidade menor que o mel, ela escoa com maior facilidade. A gente observa isso tranquilamente na prática, né? Se colocar numa superfície e despejar água. E o mel,
né, devido à sua maior viscosidade, a gente observa que ele escoa muito mais lentamente, tá? E de forma que a gente observa na prática, geralmente os fluidos mais viscosos eles são mais grossos, né? E os fluidos menos viscosos são mais finos. Então, é uma forma da gente entender isso. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês, né? A viscosidade, ela depende do quê? Né? Dentre vários fatores, ela depende do quê? Se eu pegar o mel e aquecer, a gente vai fazer o que com a viscosidade desse fluido? Até um óleo mesmo, um óleo de motor, um óleo aplicado em máquinas. Né? O que a gente observa com a viscosidade desses fluidos? Ele vai afinar, a viscosidade dele ficar mais fina com a temperatura. Isso, né? Com o aumento da temperatura, geralmente, né, a gente vai perceber que a viscosidade ela cai, né? O fluido ele fica menos resistente ao escoamento, tá? Então, ela geralmente é em função da temperatura. Em alguns casos excepcionais, eu não tenho exemplos aqui, mas pode haver casos anômalos, né, em que o fluido ele pode aumentar a sua viscosidade, tá? Com o aumento da temperatura também, em situações bem anômalas. Outras situações, né, que são fluidos que não são fluidos newtonianos, que vai apresentar comportamentos extremamente complexos, que ao longo da disciplina a gente pode tentar trabalhar aqui, como areia movediça, né, que tem um comportamento... se você aplicar uma tensão de cisalhamento no fluido, ele vai se comportar como se fosse um sólido, né? Então, existem características da matéria dentro da reologia. Né? Reologia é o que estuda o escoamento, onde a gente percebe algumas discrepâncias. A pasta de dente, por exemplo, né? Ela tem hora que se comporta como um sólido, né? Outra hora se comporta como um líquido viscoso, depende da tensão aplicada. Então, a tensão, uma hora ela vai ser proporcional à viscosidade desse fluido e outra hora não vai se comportar dessa forma, vai variar. Tá? Então, isso aí é um campo interessante. Mas, de modo geral, nós estamos trabalhando aqui em uma situação em que a tensão aplicada, né, que vai provocar o escoamento, ela é proporcional a essa viscosidade. Isso aí a gente chama de fluidos newtonianos. Tá? Bom, a partir desse conceito aqui que eu trouxe para vocês, a gente vai estudar um pouquinho os escoamentos, tá? Alguns tipos de escoamento. Por que estudar o regime de escoamento ou tipo de escoamento? Porque a partir desse tipo, né, como o fluido escoa, a gente pode prever alguns fenômenos, pode trabalhar no dimensionamento das tubulações, entre outros, tá? Então, quem que começou a estudar os regimes de escoamento? Foi Reynolds, tá? É uma palavra muito comum dentro de fluidos, né? É o número de Reynolds. Foi Reynolds. Osborne Reynolds, né? Para ser mais específico. O que ele fez, né? Ele estudou o escoamento de tubos, dutos, tá? Canos, através de um experimento bem simples, conforme a gente observa aqui, tá? Então, a gente tem um tubo transparente, que é o que está aqui em amarelo, tá? É uma tubulação transparente. Ele colocou uma sonda aqui, essa sonda ela vai injetar um corante dentro do tubo, tá? E a partir da variação do Q aqui, que esse Qzinho aqui é a vazão, tá? Então, que é a vazão do fluido, foi variando a vazão, modificando esse aspecto, a vazão, ou a gente pode variar a velocidade do tubo, do fluido. Então, você pode modificar a vazão através da alteração da velocidade do escoamento, ou mudando a seção do tubo. Então, com mudanças nesses parâmetros, vazão, velocidade ou dimensão do tubo, ele conseguiu, né, identificar alguns comportamentos ou características no escoamento. Então, o corante ele se comportava de maneiras diferentes conforme a gente modificava esses parâmetros aí. Tá? O tipo de fluido, obviamente, também influenciou nesse processo. Então, é um tubo transparente
onde nós temos uma sonda com uma agulha que vai injetar um corante aqui, tá? E ele conseguiu determinar um parâmetro que leva seu nome, tá? Que a gente chama de adimensional, ou seja, não tem dimensão. Opa, deixa eu chamar aqui. Um parâmetro adimensional, que é dado de número de Reynolds. Ele conseguiu, através dessas características, identificar esse número, tá? Esse número é em função daquela massa específica, tá? Da velocidade do fluido, do diâmetro da tubulação e da viscosidade. Então, esse aqui é o diâmetro, velocidade, massa específica aqui em cima e da viscosidade. Professor, mas o senhor não falou que era em função da vazão? A gente pode pegar isso aqui, ó, e transformar isso em termos de vazão. A gente sabe que a vazão do fluido, ela é a velocidade com que o fluido escoa pela área da tubulação, tá? Só para ver se vocês têm uma noção de vazão, quando tem uma mangueira, né? Uma mangueira, vocês estão molhando o jardim ou aguando alguma planta, vocês pegam a mangueira, ligam, né? E ela começa a escorrer. E quando você coloca o dedo na ponta ali, restringindo a área, o que vai acontecer? Vocês vão aumentar a vazão, vão diminuir, vão aumentar a velocidade desse fluido. O que acontece? Vai diminuir a vazão em relação ao diâmetro de escoamento desse tubo. Você vai diminuir a pressão. Vai aumentar a pressão. Já surgiu até outra palavra, pressão. Olha, vamos supor aqui, né? Aqui está a torneira, né? Tentar fazer um desenho. Aqui é a torneira. Você conectou aqui a mangueira. A água está escorrendo aqui. Aí, geralmente, quando você aperta aqui, diminui a área, o que você observa, né? Você observa que esse jato ele tende a ir mais longe, né? Você observa isso. Só que você não mexeu aqui no registro. Então, a vazão aqui, ela continua saindo igual, né? Então, quando você restringe aqui a área, né? Você tinha uma área assim e ela foi para uma área menor, né? Então, aqui nós temos a área A1 e nós fomos para a área A2. E a gente sabe que a vazão ela é igual à velocidade vezes a área. Se isso aqui é igual, quando você diminui a área da mangueira, ou seja, o que você faz com o fluido? Ele aumenta a sua velocidade, tá? Porque o que entra na mangueira é igual ao que sai, tá? Só que para sair, o mesmo fluido que está entrando por uma área menor, eles têm que passar mais rápido, né? Então faz sentido que a velocidade aumente. A pressão tende a cair, tá? Isso é fruto de outros estudos que a gente vai ver mais à frente. Mas, sobretudo, quando você restringe a passagem do fluido ali, né, mantendo a vazão constante na entrada, você simplesmente está alterando a velocidade do escoamento. Então, aqui, velocidade vezes diâmetro, nada mais é que outra forma de reescrever aqui, no caso, essa equaçãozinha que está aqui no início, né? Então, Reynolds, né, ele controlava a vazão através de alteração na velocidade do fluido, mudança do diâmetro da tubulação, ou mudava outras propriedades no experimento, ou seja, mudava a viscosidade. Para você mudar a viscosidade de um determinado fluido, você tem que mexer no fluido, ou seja, troca esse fluido, ou altera a temperatura, né? Aí, se você aquecer ou resfriar, você vai alterar isso. E a massa específica também, que é uma característica do fluido. Bom, apagar tudo isso aqui e reescrever o número de Reynolds. Então, massa específica, velocidade, diâmetro e viscosidade. Então, isso aqui é o número de Reynolds. Ele é adimensional, tá? Adimensional. Alguém sabe me dizer o que é um número adimensional? É que não tem unidade de medida específica? Não existe unidade. É um número, tá? É como se eu pegasse, por exemplo,
fizesse aqui, colocasse as unidades de cada um desses termos aqui de cima e dividisse pelo aqui de baixo, você teria 1. Tá? Não teria unidade. É como se você dividisse metros com metros. Né? Vai dar 1. É adimensional, não tem unidade de medida. Nem específica e nem outra. Não, a unidade de medida aqui é um número apenas, não tem dimensão. Tá? Então é adimensional, sem dimensão. É um número, representa o número. E o que a gente percebe através do número de Reynolds? Né? Então ele tabelou. Ó, com um determinado valor, ou seja, analisando o resultado aqui, né, ele ajustou uma determinada velocidade, a gente observa que o corante ele forma uma linha. E isso ele chamou de laminar. Tá? Laminar porque o fluido ele escoa em lâmina, bem perfeita, bem controlada. Isso foi observado quando esse número de Reynolds, ficou menor que 2.000. Tá? A partir do momento que esse número ficava entre 2.000 e 4.000, a gente percebia que havia um misto entre um comportamento de lâmina com um comportamento irregular. Isso ele chamou de região de transição ou transiente. E acima de 4.000, a gente vê que as linhas do corante já não eram mais corretas. Virou uma turbulência, bagunçado no fluido. Então ele conseguiu classificar, né, em 3 regiões. Região laminar, transiente, turbulento. Na verdade, regiões não, regimes. Né? Então, ele identificou esses regimes. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês conseguirem visualizar isso na prática. Tá? Então, ele vai mostrar aqui como que é feito. Então, aqui é o tubo transparente, aqui é o corante, aqui é a agulha, né, que faz a injeção desse corante. Esse perfil de velocidades aqui, ó, que ele está mostrando, a gente vai ver um pouquinho melhor mais à frente. Ainda na aula de hoje, né? Simplesmente ele está demonstrando que as camadas de fluido, né, elas estão deslocando com uma velocidade quase que constante aqui nessa região. Ó. Pode ver que as velocidades são próximas. E este aqui, ó, que vocês observam, esse risco de corante aqui em contato com o tubo é pelo princípio da aderência, né? O fluido que está em contato com a superfície ele vai ter velocidade nula. Então, por isso que quando o corante pingou aqui, né, e mesmo que você ligou o fluido, uma parte aderiu à superfície, né, e se manteve a ela, né. As mais adjacentes tenderam a um deslocamento, né, mas sempre vai ficar nula, né, aquilo que está em contato com a superfície. Bom, vamos seguir o vídeo aqui. Uma coisa que vocês vão encontrar na literatura, quando fala literatura, livros, manuais, né, normas, é o valor de Reynolds, que vai limitar o escoamento laminar ou turbulento. Tá? Isso não é um consenso geral. Né? Como vocês viram no slide anterior, o número de Reynolds que eu tinha dito para escoamento laminar era menor que 2.000, e aqui nesse vídeo ele usa menor que 2.300. Tá? Então não fique muito fissurado, é 2.000 ou 2.300. Então, eu vou utilizar a referência do livro didático de vocês, que é 2.000, mas tá, vocês vão encontrar valores de 2.000, 2.200, 2.300. Então, o que a gente observa aqui? O corante, ele formou, né, uma linha perfeita no escoamento laminar. E aqui a gente consegue ver o fluido, né, na extremidade aqui vazando. Aqui é o caso de transição, né? Aqui, ó, no início, na entrada, a gente observa uma região laminar. Essa região laminar, né,
os efeitos viscosos, ou seja, da viscosidade, ele é suficientemente alto, ou seja, para gerar tensões de cisalhamento, fazendo com que o fluido ele se comporta em camadas perfeitas. Então, a gente observa essa região laminar. Vai ter uma determinada região aqui em que os efeitos da viscosidade já não são suficientemente altos para barrar a turbulência. E aqui a gente já vai observar uma mistura das camadas. Então, isso aqui é a região turbulenta do escoamento. Bom, professor, mas em que perspectiva prática o senhor pode trazer esses experimentos, né? Porque é importante. O senhor falou do dimensionamento. Realmente, a gente consegue dimensionar o diâmetro aqui, ó, da tubulação, sabendo qual que é a viscosidade do fluido, né? Qual que é a velocidade com que você vai transportar a água, por exemplo, de uma região para outra, e qual que é a massa específica. Se eu quero que esse fluido escoe de forma laminar, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o número de Reynolds, manter constante os outros termos e isolar o diâmetro. Então, isso é uma das formas, tá? Dentro da hidráulica, da gente dimensionar. Então, se eu quero que o fluido escoa de forma laminar, imagino que é um processo, né? E você não quer que haja uma mistura desse fluido, apenas que ele seja transportado. Então, o regime laminar vai ser fixado. O regime laminar, ele é um regime típico de velocidades baixas, tá? Então, geralmente, as velocidades aqui são baixas. Já o turbulento, nós vamos ter aí um escoamento onde tem velocidades mais elevadas. Aí você vai propiciar isso aqui. Fugindo um pouco da disciplina de hidráulica, mas indo aí para a parte de transferência de calor, a gente prefere que o fluido escoa de forma turbulenta, né? Seja um ventilador usado aí no seu computador, né? O cooler, né? Para resfriar, seja um trocador de calor, que o fluido escoe de forma turbulenta, é porque aqui a gente consegue aumentar a troca de calor. Em algumas situações é benéfico o regime turbulento. Em outras situações a gente usa o laminar. Mas, de forma prática mesmo, é muito complicado você conseguir manter o regime laminar, tá? A gente consegue com facilidade o regime laminar quando a gente tem fluidos de alta viscosidade, tá? Porque a gente observa que ele vai estar aqui no nosso denominador, a tendência é puxar esse número de Reynolds para baixo. Outra forma da gente perceber é com viscosidade alta, né? A gente prevalece o efeito do atrito interno, né? O fluido ele escoa com maior dificuldade, então a tendência é que a mistura entre essas camadas de fluido tende a ser mais difícil, tá? Mas, sobretudo, a gente vai usar isso para dimensionamento de tubulação. Então, vamos fazer um exemplo aqui matemático. Então, o que nós temos aqui nesse primeiro exemplo? Há um trecho da tubulação da estação de tratamento de água que tem diâmetro de 50 centímetros. E escoa, né, o fluido aqui dentro a uma vazão de 4 litros por segundo. Então, a tubulação tem um diâmetro de 50 centímetros e escoa uma vazão de 40 litros por segundo. Como sabemos que a massa específica da água é 1000 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica é 20 graus Celsius, né? A 20 graus Celsius, a viscosidade desse fluido a 20 graus Celsius é 10 a menos 3 Newton por segundo por metro quadrado. Ele quer o seguinte, né? Descubra em qual regime de escoamento se encontra, ou seja, qual que é o comportamento desse fluido sobre essas condições. Então, é uma tubulação de uma estação de tratamento de água, tá? Depois eu vou falar um pouquinho melhor a respeito dessa estação, também chamada aí de ETA. Então, para a gente saber
qual é o regime de escoamento ou qual é o comportamento desse fluido, a gente tem que encontrar o número de Reynolds, né? O número de Reynolds nada mais é, né, que a multiplicação da massa específica pela velocidade, pelo diâmetro desse tubo, pela viscosidade. O exercício, ele não nos fornece a velocidade, né? Ele fornece a vazão, mas ele fornece o diâmetro, fornece a massa específica e a viscosidade, mas não fornece a velocidade. Então, a primeira coisa é encontrar a velocidade. Para encontrarmos a velocidade, a gente tem que usar a fórmula da vazão. A gente sabe que a vazão é o produto da velocidade pela área. A área da tubulação, tá? Então, a gente tem que isolar aqui, no caso, o V. Então, o V vai ficar V é igual a Q dividido por A. A nossa vazão, ela está em litros por segundo, tá? E a nossa massa específica está em metros cúbicos. Então, é importante a gente tomar cuidado, tá? Se a gente for trabalhar em metros cúbicos, que é a unidade de volume, a gente também tem que converter isso aqui para metros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? Então, a gente tem que dividir 40 aqui por 1.000. Então, vai ficar 40 dividido por 1.000 vai ser igual a 0,04 metros cúbicos por segundo. Essa é a nossa vazão convertida aí. E a área, nós temos aqui a dimensão em centímetros, né? Então, a gente vai estar trabalhando com metros. Então, isso aqui também tem que ser convertido para metros, tá? Então, divide por 100, né? Então, 1 centímetro, 1 metro é 100 centímetros. Então, aqui vai ficar 0,5. Ah, só para lembrar, pessoal, nós estamos tratando de uma tubulação, né? Então, e está falando em diâmetro. Então, diâmetro. A área, né, de uma tubulação é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Tubulação circunferencial. Mas se for uma tubulação com outra geometria, a gente precisa fazer essa conversão. Então, a área vai ficar π vezes o nosso diâmetro convertido, é 0,5 metros, né, ao quadrado, dividido por 4. Então, se a gente resolver essa continha aqui, a velocidade do escoamento vai ser de 0,2 metros por segundo. Então, nada muito complicado, era só uma questão de conversão. Agora, a gente pode encontrar o número de Reynolds. Vou usar o vermelho. A massa específica dada aqui é 100, é 1.000, né? 1.000 kg por metro cúbico. Vou fazer aqui a prova que vai ser adimensional. 1.000 kg por metro cúbico. A velocidade 0,2 metros por segundo. E o diâmetro 0,5 metros. Ok. Dividido tudo isso por 10 a menos 3. Newton por segundo dividido por metro quadrado. Agora, né, a gente vai ter que fazer a multiplicação. Vou apagar esse cantinho aqui, né? Não vai utilizar. Beleza. Então, o que nós vamos ter? Tá? Ó, a gente pode fazer aqui, só para entender que Reynolds é dimensional, tá? Por isso que eu coloquei as unidades aqui no exercício. Se vocês trabalharem sempre no mesmo sistema de unidade, Newton, metro, né? Segundo, certinho, vocês não precisam estar fazendo essa análise dimensional. Mas eu só vou mostrar para vocês que isso aqui, no final, não vai ter unidade nenhuma. Então, a primeira coisa aqui que vai ser, ó, metro vezes metro vai dar metro ao quadrado.
né? Então, vai dar metro ao quadrado dividido por metro ao cubo. Então, isso aqui vai ficar só metro embaixo, tá? Aqui nós temos segundo. A gente vai cortar com esse segundo aqui. Aqui nós temos 1 metro. E aqui nós temos metro ao quadrado. Então, esse metro aqui vai cortar com isso aqui. Tá? Então, esse metro aqui vai embora. No final, o Reynolds deu, né? 100 mil. Já vou tirar o quilo daqui, tá, pessoal? Vou tirar o quilo. 100 mil. Faltou um zero aqui. Quilogramas. E aqui embaixo ficou Newton, né? Deixa eu ver se eu cortei tudo certinho aqui em cima. O que é Newton, né? Newton é força, é unidade de força, né? Força é massa vezes aceleração. Unidade de massa é quilograma e aceleração é unidade de metros por segundo ao quadrado. Então, é quilograma vezes segundo a menos 2, né? Então, quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Então, esse quilograma aqui vai embora. Agora, deixa eu só ver aqui em cima o que eu coloquei que não cortou aqui. A vazão, né? A vazão eu converti ela. Vamos ver. Converti para achar a velocidade. A velocidade deu 0,2 metros por segundo. Calma aí, vamos trabalhar a unidade aqui. Só para não confundir vocês. É dessa forma que a gente procede, tá? Só vou dar um passo atrás para a gente trabalhar nas unidades certinhas. Vou só reescrever aqui. Aqui nós temos a velocidade, deu 0,2 metros. Metros por segundo. A massa específica é quilogramas por metro cúbico. O nosso diâmetro é em metros. Beleza. Aí eu vou tirar esse Newton aqui e vou converter ele, tá? Isso aqui. Isso aqui vai ser igual. Opa. Deixa eu só voltar isso aqui para ocupar a tela. Então, Newton vezes segundo dividido por metro ao quadrado. Tá? Então, essa é a unidade de viscosidade dinâmica. A gente sabe que Newton é quilograma, força, por metro, massa. Opa, fazendo errado. Quilogramas, força, é massa vezes aceleração, né? Quilogramas vezes aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é o nosso Newton. Aí eu vou pôr agora multiplicado pelo segundo aqui. Por segundo, dividido tudo isso por metro quadrado. Então, a gente vai agora fazer uma simplificação aqui para jogar lá na equação anterior. Então, a gente pode fazer o seguinte, né? Esse segundo aqui ao quadrado, a gente pode cortar com esse S aqui, vai ficar só segundo. E esse metro quadrado, né? Tem esse M dividido por esse M ao quadrado, a gente corta isso e fica isso. Então, isso a gente pode reescrever como quilograma por segundo dividido por metro. A gente coloca uma aqui, conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar quilograma por segundo vezes metro. Então, é isso que a gente vai usar aqui, né? Vamos lá. Quilograma dividido por segundo vezes metro. Agora sim. Agora a gente tenta cortar aqui para ver se vai ficar certo. Então, a gente tira o quilograma já com o quilograma, né? Este segundo vai embora com este. Este metro com este metro. Aí vai dar metro quadrado, né? Metro quadrado. E aqui a gente tira 2 aqui, vai ficar metro. A
a gente corta com esse metro aqui e acaba. Então, vai ser adimensional, tá? Então, o número de Reynolds, neste caso aqui, né, deu 100.000. Pessoal, vocês entenderam a simplificação das unidades? Tem alguém aí? Ô, professor, eu entendi. Ainda, agora só tem que Eu ter. entendi sim. Beleza, então é isso. Então, no final, não vai ter unidade, porque a gente faz toda essa análise dimensional, tá? Mas o mais importante, neste caso aqui, a gente entendeu o número. Então, deu 100.000 Reynolds. E ele quer saber qual é o regime de escoamento. Com base no que a gente estudou, que regime de escoamento é, pessoal? É laminar, é turbulento ou é de transição? Se esse fluido está escoando nessa tubulação com Reynolds de 100.000, Turbulento. é turbulento, né? Porque, como a gente viu, laminar é inferior a 2.000, de transição fica entre 4.000 e 2.000, e turbulento acima de 4.000. Está muito acima no caso aí, do limite aí mínimo para ser um escoamento turbulento. Bom, a gente usa isso, né, na prática, quando está falando aí de uma estação de tratamento. Vou apagar tudo só para limpar aqui, para a gente focar em outra coisa. Então, deu Reynolds de 100.000. Vou colocar aqui 100.000. 100.000. Na prática, a gente usa, né, esse fluxo aí turbulento, né, quando a gente quer, em algumas vezes, fazer com que haja uma mistura, né? Então, uma mistura de um fluido, quando isso não é o nosso problema, né? Aí, no caso de uma estação de tratamento, né, nós estamos querendo um fluxo suave. No caso, por exemplo, quando a gente quer fazer a formação de flóculos, tá? O que são os flóculos? Eu vou explicar mais à frente, tá? Que são partículas que estão em suspensão dentro da água, como sujeira, né? Que tem uma dimensão muito pequena, que a gente chama aí de um coloide, uma partícula muito pequena, coloide, dimensões extremamente pequenas. Os coloides, que são sedimentos que tem na água, eles não vão para o fundo, tá? São partículas que não, com a ação da gravidade, eles não sedimentam. Isso que é o fato, tá? Então, eles não sedimentam para você remover. Então, a gente precisa formar coloides através de aplicação, por exemplo, aqui desse processo, ó, que tem um fluxo, tá? De uma estação de tratamento. Nós temos a represa, tem um sistema de bombeamento. Então, a gente vai fazer com que esses coloides, essas pequenas partículas, se formem, tá? Através de um tratamento que a gente chama de floculação, aqui no número 3, tá? Então, a gente adiciona a água que vem da represa, né, que é coletada, o sulfato de alumínio, o cal, o cloro, né? Principalmente o sulfato de alumínio, ele vai fazer com que essas partículas que têm cargas, né, negativas, e o fluido, quando você vai adicionar o sulfato de alumínio, ele vai ter carga positiva, tá? Então, as partículas vão ter cargas negativas e o fluido carga positiva, né? E as partículas, cargas negativas. Através dessa reação química, e a água vai ficar com cargas positivas. Então, essas partículas em suspensão vão se aglomerar, né? Vai formar o que a gente chama aí de flocos, né? Então, é o processo de floculação. E com o movimento da água, né, um regime de escoamento laminar, a gente consegue fazer com que carregue essas partículas até o processo aí de filtração, tá? Então, vai decantar, elas vão ficar mais pesadas, e a gente vai conseguir arrastar, vai ser filtrado, e vai sair apenas a água tratada aí. Então, mas basicamente, usando um exemplo prático, né, quando a gente quer um regime laminar, a gente não quer uma mistura dos fluidos, né? Principalmente nessa etapa aqui, onde nós estamos interessados na floculação.
vamos ver aqui mais uma situação dentro da disciplina, né, que está correlacionada àquilo que eu disse, né, que na entrada aqui do experimento a gente percebe que há um escoamento, né, tipicamente laminar, quando a gente está tratando aí no escoamento de tubos, tá? Então tem uma região de entrada aqui. À medida que o fluido vai escoando, caminhando ao longo da tubulação, a gente percebe, né, que os efeitos da viscosidade vão alterando o comportamento desse fluido. Então, nós temos o que a gente chama de região de escoamento de entrada. Essa região aqui, ó, imagina que você tem uma mangueira, né? Então, aqui ela está conectada na válvula, né? E o fluido começa a escoar por aqui. Então, de uma determinada distância, de um ponto 1 até um ponto 2, a gente tem o que a gente chama de região de escoamento de entrada. Essa região de escoamento de entrada, ela sofre, né, influência da viscosidade do fluido. Viscosidade. Devido ao fato de estar sob influência da viscosidade do fluido, vai formar o que a gente chama de uma camada limite. O conceito de camada limite está associado a essa região aqui, sob o efeito da viscosidade. O que é essa camada limite? É a camada limite de velocidades, tá? Por exemplo, o fluido, ele entra, né, com a velocidade igual na tubulação. É o perfil aqui, ó. São essas setinhas que apresentam as camadas. Cada camada está com a mesma velocidade. A partir do momento que o fluido começa a escoar, né, a gente percebe que a camada que está aderida à superfície da tubulação, ela tem velocidade nula, né? E à medida que a gente vai caminhando para o centro da tubulação, a gente percebe que as camadas mais próximas da superfície têm as menores velocidades. E no centro apresenta a máxima velocidade. Este perfil aqui, onde a gente observa o desenvolvimento dessas velocidades variáveis, né, devido ao efeito da viscosidade, a gente está falando aí da camada limite. Tá? Então, a camada limite é uma região dentro da tubulação que está sob a ação, né, do efeito da viscosidade. Mais à frente, a gente já percebe que não temos mais influência desse perfil de viscosidade. A viscosidade não é mais importante. O escoamento ele já é totalmente desenvolvido. Tá? Então, existem essas regiões que, na entrada da tubulação, né, onde o fluido está sob a mesma velocidade, e até certo ponto a viscosidade ela vai influenciar. E depois vai haver um desenvolvimento do escoamento aí. Tá? Este comprimento aqui, ele é em função, dentre outros fatores, né, da velocidade do escoamento e do regime de escoamento. Tá? Quanto maior é a velocidade que esse fluido entra no processo de escoamento, menor é essa região aqui. Tá? Então, quer dizer o seguinte, quanto maior a velocidade, a gente tende a ter pouca influência aí da viscosidade no escoamento. Tá? Então, quanto mais laminar é esse escoamento, ou seja, quanto maior é a influência da viscosidade, menor é a velocidade desse escoamento, maior também vai ser essa região de camada limite do nosso fluido. Isso é importante para o dimensionamento de alguns sistemas aí de bombeamento, tá? Porque quanto maior é essa camada limite, a gente vai ter uma maior também perda de carga. O que é perda de carga? Que a gente vai ver na aula que vem. Alguém já ouviu falar o termo perda de carga? Poderia me dizer o que é isso? Na prática? Ninguém? Vocês estão muito quietos, pessoal. A perda de carga é a perca de forma mais, vamos ser assim, um pouco mais direto, é a perda de pressão, né? O fluido ele vai dissipar energia devido à ação dos efeitos viscosos. Então, quanto maior essa região de entrada, maior é os efeitos viscosos e a tendência é que o fluido perca energia devido ao atrito. Então, tem uma queda de pressão maior, quanto maior for essa região de entrada aí, tá?
Mas, enfim, vamos continuar. Então, esse aqui é um conceito que nós vamos usar ao longo da disciplina. O conteúdo teórico da aula, né, encerra aqui. Tá? Eu vou fazer agora mais 2 exercícios com vocês, para a gente praticar. E aí nos vemos na semana que vem com mais conteúdo. Tá? Então, os assuntos são tranquilos, tá? Mas é cumulativo. Então, é importante estar revisando as aulas, lendo as sessões. O primeiro exercício aqui que eu trouxe para vocês, ele tem a ver com o assunto anterior, né? Com o problema anterior. É um pouquinho mais rebuscado. Em uma estação de tratamento de água, novamente aqui entra a ETA, há um trecho da tubulação sem a devida classificação e, consequentemente, sem conhecimento de suas características hidrodinâmicas. Quando eu digo sem a devida classificação, é que você não sabe, né, qual que é o regime de escoamento, qual que é a velocidade que o fluido está naquele trecho. Então, o que que você precisa fazer, né? Deve classificar esse regime de escoamento. Porque, no caso aqui desse problema, ele quer que o trecho não tenha turbulência, não pode haver turbulência. A tubulação em questão é composta por um tubo de 600 milímetros de diâmetro e a vazão prevista de 25 litros por segundo. Nós sabemos que a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico, a viscosidade é dinâmica, 20 graus, né? A 20 graus é de 10 a menos 3 newton por centímetro por metro quadrado. Então, para a gente classificar, né, as características hidrodinâmicas, a gente vai determinar a velocidade do escoamento, o número de Reynolds, né, e classificar se é turbulento ou laminar. E a gente vai fixar, né, qual que é a máxima velocidade com que esse fluido possa escoar aqui dentro, para que não atinja, né, o regime turbulento. Então, é um exercício bem completo. Então, como que a gente determina a velocidade do escoamento, né? É bem tranquilo. Se ele nos fornece a vazão e o diâmetro desse tubo, basta a gente aplicar a equação, né? Que a vazão é a velocidade vezes a área. Portanto, né, a velocidade é a vazão dividido pela área. Lembrando que nós vamos trabalhar no sistema métrico, então vamos dividir a vazão em litros por segundo por 1.000, que vai ficar metros cúbicos por segundo. Então, vai ficar 0,025 dividido pela área, né? Aqui está em milímetros, né? Então, para metros, vai dividido por 1.000, 0,6. Vai ficar 0,6. Lembrando que é uma circunferência, então é π diâmetro ao quadrado sobre 4. É a nossa área. Então, 0,6 ao quadrado é o nosso diâmetro, vezes π, dividido por 4. Portanto, a velocidade aqui é 0,09 metros por segundo. O próximo passo é o cálculo do número de Reynolds, né? Então, o número de Reynolds é a massa específica vezes a velocidade, o diâmetro e a viscosidade. A nossa massa específica é de 1.000. A nossa velocidade, acabamos de calcular, é 0,09. O diâmetro dado, né, é 0,6 metros. Dividido pela viscosidade dinâmica, 10 a menos 3. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar em 54 mil. 54 mil. Como a gente viu na nossa tabelinha, né? 54 mil é maior, Turbulento. né, que 4 mil. Então é turbulento. Então já sabemos isso. Portanto, nós temos um problema, né? Ele quer que o escoamento dentro dessa tubulação não seja turbulento. Então a gente vai modificar um parâmetro aqui. Que nesse caso a gente não pode trocar o fluido, que é água, né? Então, a gente não vai poder mexer nas propriedades da água, a gente vai ter que mexer na velocidade. É o único parâmetro que a gente consegue modificar. Não. E também o diâmetro, a gente não vai conseguir mexer, né? Então, a não ser que seja especificado. É muito mais caro você mexer no tipo de tubulação do que na velocidade do escoamento. Então, a gente vai mexer aqui, ó. Que no caso, a atual é 0,09. Então, tem que ficar menor que isso aqui.
Então, vamos fazer isso agora. Então, a gente sabe que o número de Reynolds é ρVd sobre μ. Para que seja laminar, né, ele tem que ficar abaixo, né? Opa, esse aqui a gente já fez anteriormente. Só vou usar aqui para finalizar. Então, tem que ficar menor. O número de Reynolds tem que ficar menor que 4.000. Então, a gente vai fixar 4.000 aqui, né? Mas qualquer número abaixo de 4.000 está dentro do que a gente especifica. Como nós estamos fazendo um exemplo didático... Seria menos de 2.000, professor, laminar? Aí seria, no caso, né? Abaixo de 4.000 ele é regime de transição, né? Ele vai ficar entre transição e laminar. A gente pode também partir para isso. Mas vamos fazer por 4.000, ele vai ficar abaixo, né? Então ele está dizendo aqui, ó. Ele afirma que naquele trecho, realmente, não pode haver turbulência. Então, o regime de transição vai haver vórtices ali. Então, tá errado mesmo. Tem que ser abaixo de 2.000, tá? Menor ou igual a 2.000. Correto. Tá? Se não pode haver turbulência, no regime de transiente vai haver turbulência ali. Então, a gente só fixa o número de Reynolds. Aqui ficou 2.000. 2.000. Seguimos os parâmetros dados, né? No caso aqui vai ficar ρ, que é 10.000. A velocidade é o que nós queremos. O diâmetro é o mesmo, 0,6. A massa específica, 10 a menos 3. Então, vamos isolar aqui. Então, trazendo para cá. Deixar o V sozinho. Então, todos esses termos vou passar para cá. Vai ficar 2.000 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vem dividindo. Então, vai ficar 1.000 vezes 0,6, né? Aqui embaixo. Vamos pegar a calculadora aqui para a gente calcular. Então, isso aqui a gente pode cortar. Esse com esse é 1.000. Isso aqui vai ser 0,001, né? Não, calma aí, não posso fazer isso. Se eu passar isso aqui para cima, ele vai somar. Não posso fazer essa simplificação, tá? Se aqui fosse 10 ao cubo, eu poderia cortar, mas não é. Então, esse 1.000 aqui eu posso dividir aqui, né? 1.000 vai ficar 2, né? Agora eu posso fazer isso. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 0,6. Vai dar um número bem pequeno, né? Então, a velocidade aqui tem que ser de 3,3 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Então, é bem baixo, né? Então, quando a gente trabalha com regime laminar, você tem que sempre trabalhar com uma velocidade baixa. E só para corrigir, né, como ele quer que não haja turbulência, então a gente vai trabalhar com Reynolds menor que 2.000. Agora, se ele falasse, né, que ficasse abaixo do regime turbulento, aí a gente poderia ter duas interpretações, né? Trabalhar na região de transição ou simplesmente adotar o laminar aí como segurança. Tá? É bem tranquilo. Essa outra aqui é a pergunta teórica, né? Então, o que ele fala? O escoamento de fluidos no interior de tubulações tem características fluidodinâmicas condicionadas pela viscosidade e energia cinética presente nesses fluidos. A energia cinética, quando ele cita aqui, é a velocidade, tá? Seja a nível molecular ou a nível global do fluido. Então, a energia cinética é a energia de movimento. Então, as características fluidodinâmicas são condicionadas pela viscosidade e pela energia cinética presente nesses fluidos. Isso pressupõe diferentes classificações do escoamento. Com respeito à forma com que essas características se apresentam, por exemplo, o regime de escoamento. Tá? Então, isso depende de acordo com o regime de escoamento. É isso que ele quis dizer. A determinação de categorias, ou melhor, regimes de escoamento dessas correntes, simplificou o domínio de suas características gerais. Os estudos determinantes para essa categorização ocorreram no século XIX e seus resultados perduraram até os dias de hoje. Quais são os dois principais regimes de escoamento? Então, é bem tranquilo. Ele está falando que na área rotacional e irrotacional,
A gente não viu nada disso, né? Então não tem nada a ver. Líquido e gasoso são estados da matéria, né? Líquido e gasoso são fluidos, né? Que estão em estado fluídico, estado gasoso e no estado líquido. Também não é regime de escoamento. Bidimensional e tridimensional não tem nada a ver também, mas o fluido ele pode, né, ter um movimento tridimensional quando ele está na situação turbulenta, né, que ele há uma movimentação de volume. E laminar a gente pode considerar um regime aproximadamente bidimensional, né, que ele escoa em camadas, em lâminas, né. E turbulento, a gente é uma formação de vórtices, linhas que se cruzam dentro do fluido, mas também não é a classificação que a gente usa. Portanto, a resposta correta é a letra D, né? Laminar e turbulento. Tá? Aí, rápido e lento não é o termo usado. E, por fim, é um exercício tranquilo também, parecido com o outro, é para a gente calcular, né, qual será o valor do número de Reynolds e o regime de escoamento que se enquadra um escoamento com a água que está a uma velocidade de 1,5 metros por segundo, que está escoando numa tubulação de 10 centímetros, né, de diâmetro, e aqui as propriedades da água. Então, eu não vou nem trabalhar com a leitura desse enunciado, mas basicamente ele quer que a gente calcule o número de Reynolds e diga se é laminar ou turbulento. Então, a massa específica vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade. A massa específica é 1000, a velocidade é 1,5, o diâmetro, aqui no caso está em centímetros, né? Então a gente converte para metros, dividido por 10 a menos 3 aqui. Então fazendo essa continha, a gente vai chegar a 147 mil. Então 147 mil é laminar. Então, olhando aqui os resultados, está dizendo aqui 15 mil, não, 150 mil turbulento, aqui está falando aqui 15 milhões, não, 1.500.000, esse exercício ele nos traz uma resposta. Oi? Eu fiz o cálculo aqui, o meu deu 150 mil. Usando 1000. Isso. Ah, tá. Eu já descobri o erro aqui. É que eu fiz o cálculo usando a massa específica da água como 980. Eu acabei não olhando o enunciado. Tá? O valor mais preciso é 980, mas é isso mesmo, vai 150 mil, pessoal. É que vocês podem, às vezes, encontrar o valor de massa específica 980 kg por metro cúbico, tá? Mas vamos usar o valor de 1000 aqui. Então, realmente, é 150 mil. Então, é a letra C. Regime turbulento, tá? Então, o exercício é bem tranquilo. Pessoal, eu vou deixar um exercício para vocês praticarem. Não vale ponto, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, aproveite esse tempinho aí. Porque a nossa aula, ela encerra, né, assim, se fosse no horário normal, até as 9 horas, né? Então, a gente ainda tem 30 minutos. Mas eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem agora. E na semana que vem, no início da aula, eu faço com vocês. É um exercício tranquilo, parecido com os demais. E eu vou criar o grupo, tá? Vocês procurem lá o link do grupo do WhatsApp na seção 1.1. Eu vou deixar lá, basta vocês clicarem que vocês já vão ingressar. Tá bom? Aí qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo diretamente pelo grupo. Beleza? Beleza, professor? Então tá. Aqui são as referências, então se alguém gostaria de se aprofundar um pouquinho mais e ver o conteúdo na forma escrita, vocês podem recorrer ao livro-texto da disciplina ou a esses materiais aqui, ó, tá? Mecânica dos fluidos, do Vila Nova. Acha facilmente esse material, ele é aberto. Aí tem um livro-texto aqui, que é um livro, esse aqui vocês provavelmente vão ter que comprar, se for querer ter acesso. Livro do Porto, Conceitos Básicos de Hidráulica, tá? Esse aqui é o link do vídeo que a gente assistiu na aula. Se não tiver mais dúvidas, nos vemos semana que vem. Tá tudo certo, pessoal? Beleza, professor. Valeu. Então é isso. Só para lembrá-los, né, que essa aula, como vai ser gravada, está sendo gravada, eu vou deixar sempre na sessão que corresponde.
Tá? Então vocês vão encontrar esse material também lá disponível para assistir depois. Então é isso. Boa noite, pessoal, e até mais. Boa noite, até mais.